mais uma vez aqui no Livro Aberto e hoje a felicidade de ter comigo a professora Geli. Professora Geli, que eu sempre fui muito curioso quanto à professora Geli, né? Seja bem-vinda aqui aos 7 Minutos, ao Livro Aberto. Obrigada, Bento. Bom dia a você, a todos, né? Uma honra poder estar aqui, Bento, com você e num programa tão especial, né? Olha aí, 7 minutos, né? Um número tão significativo, né? E também livro aberto. Eu amo fazer leituras, eu amo livro e que bom estar aqui. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E você percebeu que o nosso livro aberto é a Bíblia Sagrada. E com a palavra extraordinária. Eu abri aqui, vi que está, eu li aqui, vi que está em Ezequiel. Falei assim, esse é um profeta extraordinário, né? Eu gosto demais. E hoje, dia 7, professora Geli, 7 de novembro, a gente aqui nos 7 Minutos. Questão de curiosidades, esse programa, ele é, como se trata de livro aberto, nós entrevistamos pessoas que fazem acontecer, pessoas do dia a dia, pessoas que transformam o dia de outras pessoas. E nós sabemos, e você sabe o desvelo que nós temos por você, e pelo trabalho que você realiza. Mas vamos saber um pouco mais da professora Geli, né? Onde a professora Geli nasceu? Bento, eu sou de Silvânia. Oh, que bacana. Silvânia, cidade aqui muito próxima, né? Sou de uma família muito grande, uma família de 9 irmãos. Papai e mamãe, eles não tinham conhecimentos, né, de um estudo sistematizado, mas assim, ensinamentos extraordinários. Eu falo que eu quero escrever um livro dos ensinamentos da minha mãe, que ela tinha umas falas extraordinárias. E papai era assim, um apaixonado pela vida e pelos 9 filhos. Nós somos 9 irmãos. Naquela época o pessoal tinha muitos filhos. Hoje 2 já partiram. 2 não, 3 já partiram. Mas assim, uma família muito unida e eu sou o centro. Eu sou o meio. Eu sou a 5ª filha. Então, tem 4 acima e 4 abaixo, né? Sou o centro. E, assim, uma família muito unida. E papai sempre falava, assim, que o sonho dele era nos ver estudando e todos formados, né? E ele lutou muito para isso. Ele falava que ele não tinha nada para nos oferecer e a única herança que ele tinha para nos oferecer era a educação. Então, uma família muito humilde. Estudei até a 8ª série, a antiga 8ª série, no Colégio das Irmãs Salesianas de Silvânia. É o mesmo Colégio Auxílio de Anápolis, e lá chama Instituto Auxiliadora. Estudei lá. Quando o papai mudou aqui para Anápolis, ele mudou e eu retornei para Silvânia, e porque não consegui vagas para estudar aqui em Anápolis. Aí eu tive que voltar para Silvânia, ficar morando na casa de uma madrinha minha, e as irmãs subsidiavam meu ensino. Elas me davam tudo, me davam de caderno até uniforme, porque realmente papai não tinha condição financeira e nem eu tinha condição, eu era muito menina. E fiquei lá até a 8ª série e vim para Anápolis para poder fazer ensino médio. Aí passei na faculdade de Direito, fiz Direito aqui na Unevangélica, na antiga FADA, né? Eu também estudei na Formei em FADA. 1984 em Direito, me especializei em Direito, advoguei por muito tempo na área criminalista, né? Eu fiz muitos júris, Bento, aqui em Anápolis. E depois fui para a educação, fiz pedagogia, me especializei também. E fiz mestrado em educação e me aposentei como professora. Deixei os tribunais por uma paixão minha pela educação. Então, minha vida é isso. Tenho muitos parentes ainda em Silvânia, vou lá sempre. É uma cidade muito querida, minha querida Silvânia. Silvânia tem uma história bonita e tem uma história muito linda no estado de Goiás. Silvânia, a história de Silvânia, para quem não sabe, até o nome, né, veio da família Silva, né? Eles ficaram procurando o nome, porque antes era Bonfim. Povoado do Bonfim, né? Bonfim. Era Bonfim porque foi uma medalha do Senhor do Bonfim que um baiano trouxe. Aí eles saíram de Lusiânia procurando ouro e chegaram até Silvânia. Foi uma história muito bonita, a história de Silvânia. Tem muita história de ouro lá na cidade. Como eu estava falando, quando você iniciou na sua carreira profissional, a realidade era outra.
A dificuldade até é de comunicação. A gente sabe que uma carta ficava 15, 20 dias para chegar, né? Como seria hoje a professora Angeli iniciando na sua carreira profissional? Ô Bento, é tão interessante como que a vida ensina para a gente, né? A vida é a maior escola que temos. Eu sou apaixonada na educação, porque eu falo que a educação transforma as pessoas e são as pessoas que transformam a sociedade. Então a gente precisa trabalhar com as pessoas. E a vida nos ensina muito. E a gente pensa assim, se eu pudesse voltar no tempo, né? Ah, se eu voltasse agora, eu poderia ter feito tanta coisa diferente. E muitas pessoas falam isso, e eu falo assim, se eu voltasse hoje, eu não sei se eu faria alguma coisa diferente. Poderia fazer, mas eu sei que hoje as informações são muito maiores. Eu falo, é uma área que eu sempre fui apaixonada, que é a pesquisa científica, e, sobretudo, poder transmitir o conhecimento a outras pessoas. As oportunidades hoje que são oferecidas às pessoas mais carentes são muito maiores que na minha época. Na minha época, a maior oportunidade que eu tive foi bolsa de estudo, para eu poder estudar e começar profissionalmente também, né? Agora não. Agora as universidades públicas, elas têm assim, muito mais oportunidade para as pessoas, muitos programas sociais, muitas ONGs que trabalham para poder favorecer e para poder ajudar as pessoas que não têm condição para que elas possam desenvolver mais na vida, né? Então, olha só, eu formei em Direito em 1984, eu sempre preocupei muito com os estudos, sempre busquei muito leitura e muito estudar e tive poucas oportunidades, inclusive dentro da minha profissão, porque a mulher é sempre mais discriminada e eu sempre fui muito ousada. Tanto que eu me ingressei e comecei a trabalhar como advogada criminalista e fiz muitos júris na cidade de Anápolis. Mas tive poucas oportunidades. E quando vim para a educação foi quando nós começamos uma luta pela categoria e que eu comecei a ter mais oportunidades. Mas, assim, eu falo que tudo que eu consegui, tudo que eu fiz até hoje, primeiro Deus, né? O apoio da minha família, mas, sobretudo, assim, com muita luta. Cada coisa, cada conquista é uma guerra, é uma batalha, e por isso que eu saborei tanto e sou muito grata a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, que é uma construção, e eu procuro sempre seguir os ensinamentos do livro que está aberto aqui, né, a Bíblia Sagrada. E o apóstolo Paulo tem uma passagem que ele nos ensina, e eu sempre trago isso comigo, que nós somos como um livro aberto, uma carta a ser lida por todos. E eu trago isso como ensinamento do meu pai e da minha mãe, e trago isso para a minha vida. Tudo que eu vou fazer, Bento, eu faço da melhor maneira possível, o que eu faço é para Deus e não para os homens. E por quê? Porque eu sei que tem pessoas que estão me lendo. A sociedade está me lendo. E essa leitura ela precisa ser da melhor maneira possível. Então, eu sempre trouxe a minha vida dessa forma, até aqui. Por isso que eu tenho poucas coisas que eu poderia falar assim. Eu errei, mas eu também acertei. E tudo contribuiu para eu ser a Angeli que eu sou hoje. Então, eu acho que eu faria poucas coisas diferentes. Mas tem algumas coisas que, com certeza, ficou guardado. Alguns sonhos que a gente realiza agora. Algumas coisas que falam assim, olha, eu gostaria de ter feito isso, né? E quero destacar aqui uma coisa, que eu comecei e parei. Eu não concluí meu doutorado. E eu comecei e parei, e era uma dos meus grandes sonhos, era fazer doutorado, fazer pós-doc e aventurar até em estudar em outros países. E não consegui. Mas tem tempo, você tem tempo para isso ainda, acredito. É uma coisa assim que às vezes as pessoas ficam querendo saber. Quando começou a sua vida pública, né? Porque nós sabemos que você se transformou numa mulher pública, depois ingressou na política, isso já é outra história, né? Que você tem depois para nos relatar, mas como começou? Você acha que já veio desde criança essa vontade de estar
próximo ao próximo, ajudando, que depois nós vamos falar também hoje da Associação Pestalozzi de Anápolis, que você preside. Então, como começou? Você se lembra assim, quando foi seu início na vida pública? Bento, eu acho que eu nasci política. A minha mãe fala isso. Papai, ele era um homem além do tempo, apesar deixa eu saber do seu pai. Seu pai era lavrador? Ele tinha fazenda, ele era uma pessoa de muitas posses e perdeu tudo, e aí foi mexer com o comércio, abriu uma venda, era conhecido em Silvânia, antiga venda, né? O Flávio da Venda, né? Tanto na cidade, depois na fazenda. Tinha aquele doce casadinho que eu adorava? Tinha aquele de leite com doce de mamão dentro também. É um sonho. E tinha mais um. Aquele de abóbora, que ele é sequinho. Eu adoro, parece um coraçãozinho. Aquele doce eu sou apaixonado. Eu também. Doce. Quando eu vejo Mas tinha daquele? Tinha daquele. E o papai, ele era assim, além do tempo. E ele sempre incentivou muito nós ao trabalho social. Ele sempre abriu as portas para as pessoas. Quando ele morava na fazenda ainda, ele abriu as portas da casa dele para a professora morar lá, para ceder o espaço para ter escola dentro da casa, da fazenda que ele tinha. Então, ele sempre foi assim à frente do tempo. E a mamãe fala que desde pequenininha eu ficava, era no meio das pessoas e conversava, dava opinião. Quando tinha antigos comícios, eu menina... Levava uns puxões de orelha quando dava opinião, porque naquela época a gente não podia passar na frente dos mais velhos mas a minha mãe, de vez em quando, eles davam um olhar, e só com o olhar a gente sabia, né? Mas ele sempre incentivou a participação de todos nós, né? E eu sempre estive à frente das minhas irmãs, tanto que elas falam que eu sempre fui na frente delas, né? Acho que é porque eu sou meio. E tinha comícios, e papai era gostava muito dos comícios. Papai gostava muito do Henrique Santilo. Ele era, assim, muito apaixonado. MDBista na época. MDBista na época. Era de esquerda já na época, né? E aí ele sempre tinha os comícios, e ele me levava e me colocava para declamar poesia. Olha só. Não era para falar, mas era para declamar. E ele falava que eu declamava muito bem. Me colocava para declamar poesia. E todos os lugares que ele ia, falava, minha filha sabe declamar poesia. E me colocava para declamar. E já eu estudava no Colégio Salesiano, na 5ª série, eu com 11 anos de idade, eu fui presidente do Centro Cívico Duque de Caxias. Olha que maravilha. E nós compramos uma fanfarra para o colégio, que está lá até hoje. E sempre, nos 4 anos que eu estive, né, da 5ª até a 8ª série, na época, eu participei do Centro Cívico, e sempre nessa atuação. Quando eu vim para Anápolis, né, aqui em Anápolis, eu estudei bolsista no Colégio Cosmorama, que as irmãs providenciaram bolsa lá para mim, que eu tinha que estudar à noite, que eu tinha que trabalhar durante o dia. Eu sempre fui envolvida nas causas sociais, ou na igreja, e depois que eu fui para o bairro de Lourdes, associação de moradores, para buscar asfalto, para buscar energia elétrica e tantas outras coisas. Entrei na educação, já comecei sindicalizada, nunca quis participar da direção, mas sempre participei da luta pela educação, pelos profissionais da educação, e sempre engajada nessas causas, que busca ajudar as pessoas. Eu sempre tive um olhar muito específico para as pessoas, porque eu fui muito ajudada na minha vida. Então, eu sempre busquei ajudar as pessoas, até ter a oportunidade de me candidatar. Você sabe que eu fui candidata 4 vezes, né? Todas as vezes que eu fui candidata, eu fui muito bem votada, e até conseguir ser vereadora e ser vereadora por 2 mandatos na cidade. Essa é outra história, mas eu gostaria de conhecer mais sobre a Associação Pestalozzi. É um trabalho que a gente sempre fala, né, e conhece, mas como você ingressou nessa associação? É muito interessante. Tem a ver também... Queremos saber por que a Geli está lá. Tem, né? a ver também com o meu trabalho na educação e também na vereança. Como professora, diretora de escola, eu fui diretora de várias escolas aqui em Anápolis. Quando eu cheguei aqui, encontrei um aluno meu ali, fez questão de me trazer aqui. Olha que maravilha. Que está trabalhando ali, foi aluno da escola do bairro de Lourdes. E quando eu fui diretora da escola Manuel Gonçalves, perto do presídio,
foi quando foi sancionada a Lei de Diretriz e Base da Educação, 1996. E foi quando tirou as crianças das escolas especiais e possibilitou que elas estivessem na escola regular. A escola lá, eu era diretora da escola e abria as portas para receber as crianças todas. As pessoas vinham atrás de mim e falavam, olha, eu vim aqui porque diz que a senhora aceita meu filho aqui com deficiência. E eu comecei a ter uma aproximação muito grande com as deficiências. E você passa a conhecer, você passa a viver e você passa também a viver a dor dessas famílias e dessas pessoas com deficiência. E começamos um trabalho ali, a equipe multidisciplinar da Secretaria de Educação começou lá nessa escola comigo, foi um trabalho extraordinário que nós fizemos. Eu saí da escola, né, e trabalhei também no SEMAD, fui para a Secretaria de Educação como diretora de ensino e fizemos todo um trabalho em termos de inclusão. E aí, como vereadora, eu fui procurada por uma professora que queria uma redução de carga horária, porque ela tinha uma filha autista, ela tem uma filha autista, e ela precisava de redução de carga horária, e o município não tinha previsão de redução de carga horária. E ela me procurou. E eu trabalhei por tantos anos na educação, nunca tinha recebido um laudo de autismo. Nunca tinha recebido. Era deficiência, mas o laudo de autismo eu não conhecia. E aí eu fui estudar. Quando eu fui estudar, eu vi que o negócio era muito grande. Fui atrás do procurador da Câmara, na época, Dr. Carlos Lima, né, que estava lá. Até hoje, hein? Até hoje está lá, né? Tá lá. E ele pegou e me sugeriu fazer uma audiência pública. Nessa audiência pública, Bento, eu fiz audiência pública e comecei a buscar as pessoas para trabalhar nesse mundo do autismo, que era desconhecido para mim. E aí nasceu a Associação de Pais e Amigos dos Autistas, a ASPA, que hoje fez até o vereador Hamilton, né? Eu que o trouxe para a ASPA, eu criei a ASPA, eu fiz todo o trabalho da ASPA. Ele tem um filho autista também, né? E trouxe ele para ser o presidente. Eu que o trouxe para ser presidente da ASPA. Criei a ASPA e começou todo esse trabalho. E aí, quando na eleição passada, né, que eu era candidata antes da eleição, eu era candidata a prefeito, eu ia sair da vereança, eu mudei da minha casa, ali atrás do Arroz Brejeiro, na Rua 3, e minha casa estava vazia. E eu, conversando com meus filhos, nós decidimos abrir um projeto social lá para trabalhar com pessoas de altas habilidades, que é uma preocupação muito grande que eu tenho, ainda não tive o privilégio, é outro trabalho que eu vou abrir. Essas pessoas com altas habilidades, e que nós temos muitos nas escolas, e que ficam alheios a grandes possibilidades que eles podem ter pelas suas altas habilidades. E nós queríamos fazer um trabalho com altas habilidades e as pessoas com dificuldade de aprendizagem. Juntar esses dois e buscar bolsas de estudo para esses de altas habilidades entrar nas faculdades e ir embora. E nesse período, né, eu vim ser candidata a prefeita, era candidata a prefeita da cidade, e aprove a Deus chamar um filho meu para a glória, né? Sim. E eu perdi meu filho. É outra história. E aí muito, todo né? o processo que nós estávamos fazendo, ele foi interrompido ali, né? E aí cheguei a ser candidata a vice-prefeita, aí deixei a vereança, né? E aí ficou um vácuo. E agora, o que é que eu vou fazer? Capacidade de trabalho eu tenho, não posso ficar à toa. Eu vou fazer alguma coisa. E aí, que é aquele projeto que nós tínhamos para trabalhar com as altas habilidades e pessoas com dificuldade de aprendizagem, foi me apresentada a Associação Pestalozzi. Eu não conhecia, eu falo que eu tenho um coração apaiano, porque a PAI de Anápolis é extraordinária, né? E eu sempre trabalhei com a PAI. Aí veio a PAI e eu fui ler o que era Pestalozzi, o que era a Associação Pestalozzi, o que era aquilo. E aí falamos, então, não vamos abrir esse projeto. Apaixonou pelo porque eu queria alguma coisa que eu pudesse colocar o nome do meu filho. E aí teve a oportunidade da Associação Pestalozzi, eu fui atrás, nós temos uma federação, Associação Pestalozzi, ela não é um nome solto, nós fazemos parte de uma federação nacional, uma federação estadual. Anápolis é a associação de número 234 no país, hoje tem a 235.
Tá? E nós precisamos da chancela da Federação Nacional para que a Anápolis tenha a associação. E nós conseguimos isso. Fizemos a primeira reunião, Bento, no dia 6 de janeiro de 2019. E colocamos lá assim, aqui nasce um sonho. Né? E nasceu a Associação Pestalozzi no dia 18 de fevereiro. A Associação Pestalozzi estava com toda a documentação e nós abrimos as portas, né? 2019, 2020, 2021... Não, 2020, né? 2019 não, 2020. É porque eu sou péssima para data. E aí abrimos a Associação Pestalozzi aqui em Anápolis com um grupo de pessoas que queriam fazer a diferença na cidade de Anápolis. Cedi a minha casa e lá funciona até hoje. E quais são os serviços lá prestados? A Associação Pestalozzi de Anápolis, ela abriu as portas para todas as deficiências, mas como não era possível, nós fechamos em 3 deficiências, que é o TEA, que é o transtorno do espectro autista, que eu tenho a maioria dos meus assistidos são do TEA, o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e a deficiência intelectual. Então, eu atendo essas 3 deficiências num atendimento multidisciplinar dentro da associação. Então, a criança ou adolescente, aí limitei as idades também, Bento. É de 2 a 18 anos de idade que eu atendo lá. Então, a criança chega, ela passa por um atendimento médico, eu tenho uma médica pediatra lá, com a parceria, uma médica... ela é psiquiatra, não é pediatra, psiquiatra, é porque ela é pediatra também. Ela é uma parceria com a Associação Educativa Evangélica, o curso de medicina. Aí ela vai como preceptora, né, que vai com os acadêmicos do curso de medicina e atende lá. E ela encaminha essa criança e esse adolescente para as terapias. E aí eu tenho fonoaudióloga, eu tenho psicologia, tenho fisioterapia, eu tenho psicomotricista, tenho psicopedagogia e musicoterapia. Deixa eu ver se é só isso que eu tenho. Esses atendimentos lá dentro de um atendimento multidisciplinar. Funciona como se fosse uma clínica particular. O pai, ele é agendado, as crianças têm atendimento de 40 minutos, quinzenalmente, para eu poder atender mais crianças. Eles vão no horário, são atendidos, os pais permanecem lá enquanto tem o atendimento e eles vão para casa dentro desse atendimento. Então, é uma clínica que aí recebeu o nome do meu filho, que é o Centro de Atendimento Especializado Luciano Adair Sanches Borges. É sobre o passado. Você, ao passar do tempo, você estudando, você se preparando para a vida, você encontrou muitas pessoas com essas deficiências nas escolas que não eram percebidas, ou que as pessoas o chamavam de bobo, de doido. Você viu isso também? Já vi pessoas sendo excluídas da escola, né? E muitas famílias que também trancavam essas crianças, esses adolescentes, que não davam oportunidade para eles. A acessibilidade da escola muito grande. E te digo mais, Bento, às vezes o autismo passou desapercebido, principalmente dentro dos níveis mais baixos, e o TDAH. Porque o TDAH, a grande maioria, se nós formos fazer uma pesquisa, eu gostaria muito de uma pesquisa nesse sentido, a grande maioria das crianças, sobretudo os adolescentes, que desiste da escola, é aquele menino que ele é hiperativo demais, aquele menino que ninguém fala assim, mas não suporta esse menino, ele é difícil demais, que não obedece regras. A grande maioria são TDAH. Verdade. São TDAH. E não é medicado. Quer dizer, se tiver um diagnóstico dessa criança, essa criança ela for acompanhada por um médico, um tratamento, né? Tratamento médico, né? E ela fazer as terapias, um acompanhamento, essa criança ela vai longe, ela vai longe. Agora, o que me dá tristeza é isso. Quantos meninos bons, quantas meninas boas nós perdemos. Verdade. Porque não teve alguém para segurar na mão dele e falar assim, opa,
isso aqui tem jeito, isso aqui pode. E eu, como diretora de escola, eu nunca desisti desses meninos, eu nunca desisti. Mas não tinha esse apoio, esse conhecimento que nós temos hoje para apoiar e eles irem à frente. Você percebe que nesta área a saúde e a educação deveriam estar mais interligados? Com certeza, com certeza. Hoje é uma realidade. Hoje, Bento, eu atendo na Associação Pestalozzi com todas essas dificuldades, apenas com parcerias, com doações, com a boa vontade das pessoas. Eu atendo 187 crianças e adolescentes. Eu ia te perguntar a quantidade. E eu tenho na fila de espera, Bento, mais de 200, está em torno de 256 na fila de espera. Olha só, e tem mãe que me liga, que chora. Eu choro junto com ela, porque eu não tenho profissional para atender. Eu queria atender todos, mas nós não temos os profissionais para poder atender. Então, a escola é uma vitrine. É onde recebe, onde o professor, com o olhar que o professor tem, ele vai ver aquela dificuldade para encaminhar para a clínica. Mas acontece que não tem não tem uma rede de apoio, Bento. Não tem uma rede de apoio. Isso é negligência do poder público? É lógico que é. Nós precisamos de mais CAPs. Os CAPs foi uma coisa extraordinária. Cadê mais CAPs? Cadê o CAPs dia? Se eu tenho uma criança com autismo hoje, e eu tive caso esses dias na Pestalozzi, se eu tenho uma criança hoje que ela desregula, para onde que eu vou levar essa criança? Para onde que eu vou levar? Poder público. A senhora acha ele negligente com a situação que nós atravessamos hoje? Eu acho que nós precisamos de ampliar as políticas públicas. Precisamos de uma rede de apoio para a pessoa com deficiência. Vou falar aqui especificamente do autismo, TDAH, principalmente quando essas pessoas elas têm momentos que desregulam e precisa de um lugar de acolhimento. Então, a importância do atendimento nos CAPs, o CAPs dia, né? E tantos outros atendimentos que precisam de uma rede para acolher. Não só a pessoa com deficiência, mas também as famílias. O Bento, as famílias, as mães, nós temos caso, você da imprensa aí, quantas já foi anunciado, mães que suicidam porque não suportam carregar sozinha a dificuldade que o amor delas é tão grande que não suportam. Então, esse acolhimento às famílias e essa rede de atendimento, nós precisamos de mais políticas públicas, sem dúvida nenhuma. Tanto para as escolas, as vagas para as escolas, nós acompanhamos recentemente uma triste realidade de tirar os professores de apoio dentro das unidades escolares, né? Então, nós precisamos de mais apoio, tanto na educação quanto na saúde. Uma curiosidade. Casais têm um filho que eles percebem que tem uma deficiência. A maioria, o homem sai do lar? Infelizmente, essa é uma realidade que nós enfrentamos. Nós enfrentamos isso muito. Tem muitos pais assim extraordinários. Eu tenho alguns na Pestalozzi lá que eu fico encantada, que acompanham, que faz tudo. Mas nós temos um índice muito grande dos pais que abandonam, porque a mãe ela fica praticamente por conta, né? É muito difícil, porque principalmente quando essa deficiência é num grau mais severo. A mãe não pode sair, tem que ter todo um acolhimento, todo um cuidado com aquela criança, né? E, geralmente, os homens são mais fracos, assim, os pais, muitos abandonam e as esposas ficam sozinhas, as mulheres ficam sozinhas. Eu até iniciei... A mãe jamais deixa um filho. Eu até iniciei uma época, uma pesquisa sobre isso, a quantidade de mães que foram abandonadas, né, porque teve um filho que tinha um grau de deficiência. A covardia, né, do lado Mas do olha, do mas homem. deixa eu falar um lado positivo também. Nós temos muito pais de coração. O pai que escolhe ser pai de um deficiente. E eu tenho um diretor da Pestalozzi que eu gosto de citar isso, que ele é pai de coração. É um pai extraordinário e ele é pai de coração. Ele escolheu.
Ele casou com a mãe da menina, sabendo que a menina era autista, um autismo severo, e ele cuida dela, e ela é assim, é o pai que ela precisava ter, é o pai que Deus providenciou para ela. Olha esses problemas sociais, a gente vai falar mais sobre isso. Mas eu gostaria de ter mais tempo com você aqui para a gente falar mais da sua vida, né? Falar mais. Você nos trouxe um momento tão gostoso aqui. E depois falar desse lado da profissão, que é a Pestalozzi, Associação Pestalozzi em Anápolis. Teria alguma coisa que você gostaria de colocar mais sobre a Pestalozzi para nós? Tem sim. Com relação à Associação Pestalozzi, Bento, ela é uma associação. E é uma associação que nós abrimos para a cidade, né? Nós queremos acolher não só os 187 que nós temos lá, mas queremos atender os mais de 200 que estão na fila de espera. Queremos acolher para poder trazer cidadania para essas pessoas e auxiliar essas famílias. Mas como ela é uma associação, nós precisamos de associados, nós precisamos de apoio, nós precisamos de pessoas que queiram nos auxiliar. Lá nós recebemos voluntários, como recebemos também doações. E essas doações são muito importantes para a mantença da associação. Não é barato você manter ali. Eu falo sempre às pessoas. A pessoa perguntou, Geli, é caro? Eu falei para ela, eu vou te dar um exemplo. Imagina 187 pessoas sendo atendidas. Vou te falar só do copo descartável que eles usam lá dentro. Ele não vai sozinho. A mãe vai e geralmente a mãe não vai só com ele. Leva os irmãozinhos também. Faz uma conta de quanto de copo descartável eu gasto na associação. Só de copo descartável. Só copo descartável. Eu falei só isso, para vocês terem uma ideia. Então, são gastos que parecem até invisíveis, mas são gastos que nós temos e que chega a um ponto que você não consegue mais fazer do seu próprio bolso, né? Então, a gente precisa de pessoas que nos ajudam. E eu quero chamar você, né, que nos acompanha, que acompanha aqui os 7 minutos, para poder visitar a Associação Pestalozzi, que fica ali na antiga Rua 3, no Jundiaí, Rua Frutuoso Maia de Oliveira. Eu falo sempre atrás do Arroz Brejeiro, mesmo fácil. Porque o Arroz Brejeiro é um parceiro nosso, por isso que eu faço questão de falar. Pode falar, aqui você pode falar. Eles nos auxiliam muito, né? Então, vai lá conhecer a Associação Pestalozzi, conhecer o nosso trabalho, conhecer os resultados que nós temos, que são resultados extraordinários, conhecer o trabalho que nós fazemos e também poder nos ajudar. Lá todos são bem-vindos. Geli, você, na sua família, quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, Dois né? filhos. Um está morando com Jesus e o outro é um advogado e já é casado. Eu tenho 3 netos. Eu quero saber tenho dos um neto netos. de 21 anos que já está concluindo o curso superior. Tenho um de 6 e um de 3 anos, que é o nosso milagre, né? E qual é o nome desse milagre? Você quer que eu fale de 6 anos, que é o Bento, né? É o Bento. O Bento é de 6 anos. É o Bento, é o de 6 anos. E o milagre é o de 3 anos, que veio da Covid, né? Ah, sim. Qual é o nome dele? É Elias. Elias, o nome, né? Jesus Cristo é o Senhor. Olha, eu quero agradecer muito a você. Eu quero te esperar aqui mais vezes, tá? Quero te esperar aqui nos 7 minutos. Quero te esperar aqui no Livro Aberto. Muitíssimo obrigado por ter vindo. E vamos falar mais de Geli, né? Futuramente teremos aí que falar mais de Geli. Estou o Senhor sempre à Jesus te disposição. abençoe muito. Muito obrigado mesmo. Eu é que agradeço. Também fiquei muito feliz de poder fazer uma trajetória aqui na vida. É sempre bom lembrar os bons momentos da vida, tá? Muito muita obrigada. coisa que passamos por cima, mas a gente volta. Muito obrigado a você, querido. Você, telespectador, muito obrigado. A gente fica por aqui e voltamos, né? Amanhã, falando mais aqui com você nos 7 minutos, no Livro Aberto. Amanhã mais uma pessoa que faz acontecer. Hoje nós tivemos o privilégio de receber a professora Geli Sanches. Muitíssimo obrigado.